Há feridas tão sutis que ninguém vê, mas que mudaram a maneira como você respira, como você se relaciona, como você decide. São marcas do ano que passou. Perdas que tiraram o chão, esperanças que se dissiparam aos poucos, palavras que entraram como farpas e ficaram. O que Deus fez em você este ano começa justamente aí, no lugar onde ninguém olha, no lugar do silêncio, onde a restauração muitas vezes começou antes mesmo de você perceber. Você pode ter saído deste ano achatado pelo medo, desconfiado do recomeço, com uma identidade ferida. Ou talvez tenha sentido um movimento interno, uma sutileza que indicou que algo estava sendo costurado dentro de você. Quero falar com você sobre essas marcas, sobre o que Deus fez em você este ano e sobre como Ele está preparando você para um novo tempo. Se esta palavra toca o seu coração, inscreva-se e venha caminhar conosco enquanto descobrimos juntos esse processo de cura e de preparo. O primeiro ponto é reconhecer as feridas invisíveis. Elas não têm necessariamente uma placa de quebrado colada no peito, mas afetam decisões, intimidade e ministério. Talvez você esteja evitando relacionamentos por medo de ser machucado de novo. Talvez a sua fé ficou menor, reduzida a frases prontas que não chegam ao centro do seu medo. A ferida faz você acreditar em mentiras, que tudo será igual sempre, que o recomeço é perigo, que você não merece cuidado. É preciso nomear isso. Sem nome, a dor virá acusação silenciosa que rouba a paz. A Bíblia nos dá palavras para isso. O Salmo declara algo simples e profundo. Sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Salmos 147:3. Essa é uma afirmação que respira ternura. Deus não é indiferente às quebras do teu coração. Isaías descreve o servo que não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega. Isaías 42:3. Essa imagem é delicada. Não somos destruídos por Deus por causa da nossa fragilidade. Ao contrário, Ele cuida daquilo que ainda está trêmulo. Essas passagens não prometem ausência de dor, mas garantem presença e cuidado. E isso começa a responder à pergunta do título: o que Deus fez em você este ano? Ele tocou os lugares quebrantados. Ele não ignorou o que estava ferido. Existe também uma mentira corrente: a ferida me definiu. Quando a dor impõe sua narrativa, você passa a ler sua história apenas por ela. A teologia bíblica que guia a nossa esperança é outra. O sofrimento humano não é a última palavra, e tampouco podemos atribuir a Deus a autoria do dano. Deus não causou a sua ferida como se fosse um desenho perfeito num quadro, mas Ele pode redimir o que foi ferido. Romanos nos lembra que, apesar das lutas, há vitória em Cristo. Em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. E Paulo, em 2 Coríntios, fala de uma renovação interna. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. 2 Coríntios 4:16. Note que a renovação é interior e progressiva, muitas vezes silenciosa, e isso descreve o que Deus tem feito em você neste ano. Quero trazer à sua atenção sinais práticos de restauração. Não espere necessariamente um episódio dramático. Observe pequenas mudanças. Primeiro sinal: as palavras ferinas perdem parte da força sobre você. Antes, uma crítica podia abrir uma ferida profunda. Agora, elas não têm o mesmo poder de definir quem você é. Segundo sinal: há menos reatividade automática, menos explosões de medo, menos decisões baseadas em proteção excessiva. Terceiro sinal: brota uma esperança tímida em dias melhores. Você se pega planejando pequenas coisas, sem saber exatamente por quê. Quarto sinal: dias em que o choro é mais leve, quando a lágrima vem com alívio e não com desespero. Esses indícios podem parecer pequenos, mas são movimentos espirituais reais. Deus trabalha no invisível. Ele reconstrói de dentro para fora. Preste atenção a esses sinais. Eles são como arrancos de um motor que volta a funcionar. Para ilustrar, considere a história de Jó, sem transformá-la em fórmula. Depois de um tempo de profunda perda, a narrativa culmina em restauração. E o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando ele orou pelos seus amigos. Jó 42:10. A restauração de Jó não é imediatista nem simples. Foi completa e implicou multiplicação, mas o contexto é fundamental. Houve processo, humildade, oração
e um tempo até a restauração plena. O que Deus fez em você este ano pode não ser um retorno instantâneo ao que era antes, nem um prêmio automático. Muitas vezes Ele está trabalhando para fazer brotar algo novo, maior, que só se revela com maturidade. É importante distinguir sofrimento e obra redentora de Deus. O sofrimento é real e sua experiência é legítima, não se minimize. Mas também não devemos aceitar a ideia de que a dor seja o último autor de nossa identidade. Deus não é o autor do mal, mas Ele é mestre em reconciliar e transformar. Quando digo que Deus começou algo em você, falo daquele cuidado que ajusta a alma, que firma a sua base. Imagine uma casa onde o piso foi consertado por baixo. De cima quase não se vê a intervenção, mas a firmeza já é outra. Assim é a obra que Deus faz, muitas vezes sólida, discreta, porém decisiva. Permita-me falar de uma ressignificação necessária. A ferida, embora indesejada, pode tornar-se ponto de partida para a maturidade. Quando algo quebra, você pode ser convidado a reconstruir com mais sabedoria. A cicatriz ensina prudência sem amargura. Ela lembra que houve cura e que é possível aprender com o que aconteceu. Essa não é uma romantização da dor. Estou longe de dizer que todo sofrimento traz algo de bom por si só, mas creio que Deus pode usar nossos lugares quebrados como fundamentos para uma fé mais madura. A dor não vira mérito espiritual automaticamente. O que acontece é que o Deus que restaura pode usar o processo para moldar compaixão, humildade e perseverança. Vamos trazer essa reflexão ao caráter anual do título. O que Deus fez em você este ano? Talvez Ele tenha arrancado de você a necessidade de depender só das próprias forças. Talvez Ele tenha exposto gestos que precisavam mudar, ou te deu um encontro com a verdade que começou a desfazer uma mentira. Talvez Ele tenha plantado em você um desejo novo, de orar com mais honestidade, de cuidar da própria saúde emocional, de buscar apoio. Mesmo em meio ao luto, pode ter havido um movimento de consolação, aqueles momentos em que você sentiu um afago divino, uma palavra que surgiu num livro, numa mensagem, numa canção. Essas são ações de Deus, sementes de restauração. Agora, como reconhecer que essa restauração está se transformando em preparação para o novo? A preparação se manifesta quando as escolhas começam a ter orientação diferente. Hoje você pode perceber que não aceita mais menos do que a verdade, que suas decisões estão menos baseadas no medo e mais na esperança. A preparação também é visível quando você sente energia para sonhar novamente, ainda que timidamente. Deus não só cura, Ele prepara. A restauração não é um fim em si, é um caminho que conduz para algo maior, para a próxima estação de sua vida, onde suas feridas, agora transformadas em história, servem de alicerce para compaixão, serviço e maturidade. Quero agora listar de forma concreta sinais interiores que você pode identificar facilmente. Primeiro, você se dá conta de que suas reações não são automáticas como antes. Pode haver ainda a dor, mas a capacidade de escolher a resposta surge. Segundo, sua oração muda, não porque a dor acabou, mas porque a sinceridade substitui a performance. Você ora com verdade. Terceiro, você busca pessoas saudáveis, conselhos sábios. Isso mostra que a restauração não é solitária, é comunitária. Quarto, você começa a perdoar, não por esquecer, mas para não carregar mais o peso da amargura. Quinto, pequenos atos de coragem aparecem. Um pedido de desculpas, um retorno a atividades que foram interrompidas, um gesto de carinho. Cada pequeno passo é uma confirmação de que o que Deus começou está em curso. E se ao observar, você ainda não encontra sinais visíveis, isso não significa que nada aconteceu. Lembre-se de 2 Coríntios 4,16. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. A obra às vezes é subterrânea. Deus opera na alma quando ninguém observa. Confie no processo. Às vezes, o maior sinal de restauração é a paciência que aparece onde antes havia pressa. Agora quero ser claro sobre limites e esperança. Não prometo que haverá cura instantânea, nem que todas as feridas desaparecerão num passe de mágica. Não posso dizer que Deus causou sua dor, mas posso afirmar com convicção bíblica que Ele cura e restaura. O convite aqui é para a entrega consciente, reconhecer nossa incapacidade de consertar tudo sozinhos e abrir mão do controle para que Ele trabalhe. Quando você entrega, algo começa a mudar. Não necessariamente do modo que você imagina,
mas no melhor caminho de restauração para a sua vida. Chegou a hora de um momento de entrega juntos. Se você quiser, faça essa oração comigo, com liberdade e sem pressa. Senhor, Pai misericordioso, eu reconheço que há partes de mim feridas por este ano que passou. Reconheço minha limitação em consertar aquilo que se quebrou. Peço que tu toques as feridas que ninguém vê, que te mostres presente onde houve solidão, que acomodem teu cuidado nas raízes do meu medo. Não peço milagres como garantia, mas peço que tua graça seja suficiente para sustentar meu coração. Restaura, Senhor, o que precisa ser restaurado. Firma o que está vacilante. Dá força para a reconstrução interior. Ensina-me a ser curado sem fechar-me ao amor. Dá-me paciência para o processo e sabedoria para reconhecer os sinais da tua obra. Prepara-me para o novo que vem de ti e dá-me coragem para entrar nele sem carregar a amargura do passado. Eu confio que tu és bom e que podes transformar dor em fundamento. Em nome de Jesus, eu entrego estas partes, minhas lembranças, minhas perdas, meus medos. Que a tua paz participe da minha história. Amém. Depois desta oração, permita-se permanecer ainda um momento em silêncio com Deus. A entrega não é apenas verbal, é postura. É respirar diferente, desacelerar e permitir que o Senhor trabalhe. E lembre-se, a restauração muitas vezes se revela por etapas. Às vezes uma porta se fecha e outra, melhor, começa a se abrir. Outras vezes você percebe que uma antiga habilidade, um ministério, uma vocação volta com mais clareza. Seja vigilante para as pequenas promessas que Deus dá ao longo do caminho. Quero reafirmar algo essencial. O que Deus fez em você este ano não foi em vão. Mesmo os recuos, as noites longas, as lágrimas, tiveram um lugar no processo de edificação da sua fé. Talvez você tenha sido reorientado, possivelmente para aprender dependência, humildade, compaixão. A restauração que está acontecendo tem um objetivo: prepará-lo para um novo capítulo. Esse novo não necessariamente se parecerá com o antigo. Muitas vezes é mais maduro, mais alinhado com sua vocação e mais capaz de abençoar outras pessoas. Se estiver hesitante sobre o futuro, fixe-se nessa promessa de esperança. Você está sendo preparado. A preparação não é apenas para você, é para o bem daqueles ao seu redor. O que foi restaurado em você tem potencial de multiplicação, não porque você mereça, mas porque Deus pode usar sua história para consolar e fortalecer outros, assim como aconteceu com Jó. Essa multiplicação não é garantia de riqueza ou fama, é um chamado para ser veículo de graça onde houver necessidade. Antes de encerrar, desejo dar orientações práticas para continuar esse processo em casa. Primeiro, mantenha um diário de sinais. Anote pequenos progressos, dias em que a paz apareceu, palavras que confortaram. Isso ajuda a ver a linha tênue da restauração. Segundo, busque comunidade. Confie em uma pessoa de fé e conversa. Não carregue tudo sozinho. Terceiro, cuide do corpo. Sono, alimentação e movimento influenciam a alma. Quarto, leia as escrituras que consolam, como os Salmos, e ore com sinceridade. Quinto, permita-se receber ajuda profissional se necessário. Restauração pode incluir suporte psicológico, e é sábio buscar isso. Agora uma palavra sobre esperança prática. A renovação interior muitas vezes antecede os sinais exteriores. Não desanime se o seu ambiente ainda não mudou. A base interna precisa ser firme para sustentar mudanças duradouras. É como plantar uma árvore. Primeiro a raiz precisa crescer, só depois o tronco e as folhas mostram seu vigor. Confie no tempo de Deus sem ceder ao desespero. E enquanto isso, prepare-se. Seja intencional em pequenos atos de coragem que anunciariam o novo. Um pedido de perdão, um recomeço profissional, um ato de generosidade. Chegamos ao momento final. Lembre-se do título: O que Deus fez em você este ano? Restauração e preparação para o novo. Deus tocou aquilo que estava ferido. Ele tem reconstruído a interioridade. Ele está preparando você para um tempo novo. Talvez você ainda não veja tudo claro, mas há sinais. Menos reatividade, mais honestidade na oração, esperança que volta a clarear. Continue atento a esses movimentos. Se esta palavra o encorajou, quero te convidar a 2 coisas práticas no encerramento.
Primeiro, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus está restaurando. Talvez você seja o mensageiro dessa esperança. Segundo, deixe nos comentários a declaração: Senhor, restaura cada parte do meu coração. Ao escrever isso, você torna pública a sua entrega e se une à comunidade que ora com você. No comentário fixado há um material com passos práticos para continuar esse processo, um devocional breve para 21 dias com orações e reflexões diárias, além de recursos para buscar apoio. Se sentir que precisa de acompanhamento, lá está um caminho sugerido para você dar o próximo passo. Compartilhe com alguém, com cuidado e amor. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e a tua mente, enquanto Ele trabalha em segredo. Que a ternura do Pai console as partes mais frágeis, e que a confiança em Cristo seja o alicerce onde tu possa se firmar. Vá com coragem. O que Deus fez em você este ano não foi pequeno, foi fundação para o novo. Que você entre na próxima estação preparado, pleno de graça e com olhos para as novas oportunidades que Deus abre. Amém.